Já em relação ao comportamento desses fios, então, já mencionei brevemente essa possibilidade de serem absorvíveis ou não absorvíveis, sua estrutura mono ou multifilamentar, e em relação à sua origem, eles podem ser sintéticos, orgânicos ou metálicos. Então, os fios de sutura absorvíveis, com o decorrer dos dias, com o decorrer do tempo, eles serão digeridos e assimilados pelos organismos durante e após a cicatrização. Esses fios, eles podem ser de origem animal ou mesmo sintética, sendo as fontes de origem animal colágeno, provenientes do intestino ou tendão, ou mesmo retalhos de faces. Entender que esses fios, na sua grande maioria, perderão sua força têncil em menos de 60 dias. Então, faça o que eu for fazer de procedimento cirúrgico, eu tenho que entender que esse fio, por melhor que tenha sido feita a minha sutura, menos de 60 dias ele não existirá mais. Então, o problema que eu fui solucionar com essa cirurgia tem que se resolver antes de 60 dias. Então, o primeiro dos fios, e foi inclusive um dos primeiros a serem desenvolvidos, né, como fio absorvível de origem animal, nós temos o catigu. O catigu é um fio de origem, cuja origem é a submucosa de intestino delgado de ovinos, ou mesmo serosa do intestino delgado de bovinos. Apresenta como característica ser um fio capilar e multifilamentar. Sua absorção ocorre por meio de atividades colagenolíticas, tá? Por enzimas proteolíticas, irão digerir esse colágeno. Então, sua composição 90% é colágeno. Esse fio tem uma característica de induzir uma reação inflamatória acentuada quando comparado a outros tipos de fios. E quando é exposto a enzimas digestivas, será rapidamente absorvido. Um detalhe é que eles podem afrouxar quando molhados. Quando molhados, eu não digo com soro somente, muitas vezes até com sangue proveniente do procedimento cirúrgico. Então, aqui nós temos na nossa direita alguns exemplos da apresentação desses fios, né? Nós vamos ter eles disponíveis, eles de forma simples e ainda cromados. Quanto à perda de tensão, 33% dessa tensão será perdida após 7 dias do procedimento cirúrgico. E já 67% dessa tensão, veja que é um valor extremamente elevado, após 28 dias. Então, ele se degrada de uma forma extremamente rápida. Apresenta essa variedade bem interessante em relação a seus tamanhos, do 7,0 ao 3,0. Ele tem essa característica de ser um fio de fácil manuseio, então isso é uma característica interessante. No entanto, ele apresenta uma desvantagem extremamente significativa dele provocar, dele favorecer uma reação no organismo tipo corpo estranho. Isso não é bom, tá? Isso fez com que esse fio que foi desenvolvido lá atrás, com o decorrer do tempo, fosse caindo em desuso. Eu estou aqui mencionando a sua existência, mas hoje em dia, raramente você verá algum colega, algum cirurgião utilizando esse tipo de fio. Já em relação a fios de sutura absorvível sintético, então, o único absorvível natural seria o catigu, tá? Nós vamos ter vários exemplos. Então, eles apresentam resistência têncil maior que os catigudos e promovem uma menor reação inflamatória, que é o que nós desejamos, que é o que nós procuramos em um bom fio. Então, começamos com o ácido poliglicólico, que também tem a sinonímia de ser PGA, nome comercial Dexon. Aqui à direita nós vamos ver a sua apresentação no mercado, também com tamanhos de 7 a 3 zeros, apresentando vantagens de ser um produto de degradação, a sua degradação, esses produtos de sua degradação apresentam características antibacterianas,
o que para nós é interessante, e são bem tolerados quando da sua utilização em feridas limpas ou mesmo contaminadas. Desvantagem, apresenta uma rápida perda de tensão, então seria ruim sua utilização em tecidos de rápida cicatrização. Conforme o manuseio, conforme a destreza do cirurgião, se você for muito ríspido, muito grosseiro, sua mão muito pesada, né? Esse é um linguajar de cirurgião, apresenta uma tendência de cortar tecido, que não seria legal. E apresenta uma menor segurança na confecção dos nós quando comparado ao catigu. Então, esse tipo de fio necessita um treinamento por parte do cirurgião, uma curva de aprendizado de sua utilização por parte do cirurgião. Ainda falando do PGA, é um fio multifilamentoso, então, já mencionei que preferencialmente os melhores fios são monofilamentares. Sua absorção é por meio de hidrólise, então ocorre entre 100 a 120 dias, então já é um período bem longo, quando comparado com o catigu. 120 dias é tempo para caramba, são praticamente 4 meses. Sua tensão, em relação à tensão, apresenta uma maior tensão de estiramento que o catigu, que a seda e o algodão, tem uma capacidade de se estender maior. Então, 37% de perda da sua tensão em 7 dias e sem tensão alguma em 28 dias. Tá? Então, você não pode contar com esse fio acima de 28 dias em relação à tensão. Já em relação à polilactina 910, é um segundo tipo de fio absorvível de origem sintética, que normalmente nós denominamos como sendo o Vicryl, apresenta a vantagem de ser bem tolerável em diferentes condições de feridas, não promove manifestação vascular aguda, o que é excelente para nós, e sua reação, em termos de reação em relação ao organismo, é uma reação mononuclear predominantemente. Já a polidioxanone, o PDS, já é um fio monofilamentar, um fio melhor, será absorvido em 180 dias, sua resistência à tensão é melhor que o Dexon e o Vicryl, então vejam que já é um fio de um nível superior, apresenta uma menor reação tecidual, preenche quase todas as qualidades de um fio ideal, ele só não vai preencher a característica de custo, é um fio de um custo elevado, tá? Então, vamos entender que a gente, quando vai fazer uma cirurgia, você não vai fazer o uso de um único tubete de fio. Normalmente, você faz uso de vários. Então, isso acaba ficando oneroso em termos de custo para o cirurgião. Tá? Existem fios em valores de cada tubete, coisa de 50, 70 reais. Tá? É um fio de baixo coeficiente de fricção, originado do carbonato, o poligliconato, perdão, é um fio originado do carbonato politrimetileno, é um nome meio delicado, também é monofilamentar, apresenta uma memória de seu manuseio relativamente alta, o que não é interessante. No entanto, ele apresenta uma maior resistência têncil e tempo de absorção quando comparado com os demais fios. Isso seria uma característica interessante. Perde apenas 19% de sua resistência têncil com 14 dias e 41% de resistência têncil em 28 dias. Apresenta uma boa segurança relativa do nó e sua absorção plena em 180 dias. Então, 6 meses, é um tempo super longo. Chegamos agora à categoria de fios de sutura inabsorvíveis, ou seja, aqueles que, transcorrido o tempo subsequente à cirurgia, não serão absorvidos pelo paciente. Então, eles não serão absorvidos ou digeridos pelos tecidos. Isso a gente tem que levar em consideração. Então, quando eu for fazer algum tipo de palpação ou toque ou manuseio desse tecido, eu conseguirei identificar a presença desse fio. No entanto, eles podem vir a se fragmentar com o decorrer do tempo. Eles serão também encapsulados e recobertos pelos tecidos adjacentes. O organismo, ele é perfeito, então ele entende a presença desse corpo estranho e ele vai tentar isolar esse corpo estranho por meio de tecido fibroso.
essa reação vai variar de tecido para tecido, de paciente para paciente. Então, o primeiro dos fios inabsorvíveis, nós teríamos a seda, tá? É um fio multifilamentar trançado ou mesmo torcido. O torcido apresenta uma maior resistência. Pode vir a ser recoberto por silicone ou mesmo cera. Isso irá diminuir a capacidade desse fio apresentar dificuldade em seu manuseio e facilitará, uma vez que eu facilito o manuseio, facilitará a confecção desse nó. É um fio relativamente barato, apresenta uma menor resistência a têncil, no entanto, apresenta uma reação tecidual considerável. E também ele é altamente capilar, ele absorve bastante fluido, o que não seria interessante. Já o algodão também é um fio, né, fio inabsorvível, com bom manuseio e facilidade de realização de nós, é um fio extremamente barato, fácil de esterilizar, no entanto, é multifilamentar, uma outra característica não tão positiva assim. Suas fibras vão ser trançadas em apenas um único fio, apresenta uma baixa resistência a têncil, alta reação tecidual, o fio de algodão é extremamente absorvente, tá? Então, a capacidade de povoamento desse fio por agentes, né, principalmente agentes bacterianos, é muito grande. Então, é muito comum a formação de um granuloma tipo corpo estranho, tá? Isso faz com que tenha um risco de infecção muito grande, uma capacidade de formação de fístulas muito grande também. Então, esses dois exemplos, tanto a seda quanto o algodão, são fios mais antigos, que também, com a evolução da medicina, com o desenvolvimento de novos produtos, foi caindo em desuso. Chegamos ao nylon, que é um fio não tão recente assim, mas ainda persiste como sendo extremamente utilizado, exatamente por apresentar algumas características interessantes para nós, né? Então, esse fio ele possui sua origem de um termoplástico, derivado do ácido adípico, pode ser mono ou multifilamentar, lembrando que a gente sempre deve preferir os fios monofilamentares, e a sua perda de tensão, o mono, 30%, vejam, em 2 anos, é tempo pra caramba, que é o que a gente acha interessante. Então, suas vantagens, as vantagens da sua utilização, ele é inerte, ele não é capilar, quando a gente está utilizando um fio monofilamentar, apresenta, por essas características, uma baixa incidência de infecção em tecidos contaminados, o que seria interessante. Sua reação tecidual, a agressão que esse fio acarreta ao tecido, seria semelhante ao de ácido inoxidável. E o ácido inoxidável é praticamente inexistente essa reação. Suas desvantagens é um fio de um manuseio um pouquinho mais difícil, pode vir a apresentar uma pequena segurança na execução dos seus nós, e não seria recomendado em cavidades serosas, tá? Por quê? Porque ele pode vir a apresentar, favorecer irritação na fricção das suas pontas, nas pontas dos nós, que você vai ter que cortar o fio, vai ficar umas pontinhas. O polipropileno, um fio polímero do polipropileno, tá? Derivado do gás propano, é um fio monofilamentar, então é um fio legal para nós. Apresenta como característica física ser dessa cor azul clara. Grandes vantagens, né? É uma grande segurança nos nós, uma capacidade grande de reter tensão quando do seu estiramento. Não perderá sua resistência quando da atuação de enzimas do nosso paciente, do organismo. É um fio flexível, então, muito recomendado para pele e músculos cardíacos, e menor efeito potencial de transformar feridas contaminadas em infectadas. Então, ele é pouco, apresenta uma característica de ser pouco permissivo a contaminações bacterianas. Uma desvantagem seria seu manuseio, não é um fio tão fácil de ser manuseado, mas isso eu já mencionei a vocês, né? Conforme você vá subindo na sua
curva de aprendizado, vai tendo uma familiaridade maior com esse fio, você vai conseguindo vencer essa barreira aí de ter essa dificuldade no manuseio. O poliéster, também um fio inabsorvível, ele é um fio multifilamentar trançado, apresenta uma baixa capilaridade, ele sendo monofilamentar, é um fio muito fino que é muito utilizado em cirurgias oftálmicas, tá? Apresenta uma alta resistência a têncil e uma reação tecidual bem pequena, bem baixa, o que é interessante. O poliéster, então, é um fio de fácil manuseio, geralmente recoberto por silicone, teflon ou polibutilato, para redução do seu atrito em relação ao tecido. Na forma não revestida, tendem a lesionar o tecido, por atrito. Apresenta o maior custo dentre os fios inabsorvíveis, o que já seria uma desvantagem. Tá? É possível de sua utilização em pele e cirurgias cardiovasculares. Finalizando essa parte dos fios de sutura, né, de uma forma breve, sucinta, nós temos os fios metálicos, que apresentam como vantagem não promover reação tecidual, né, reação inflamatória tecidual, apresentar uma tensão de estiramento maior em relação aos outros materiais, uma capacidade de tensão maior, uma segurança dos seus nós maior. É um fio que pode ser autoclavado, recomendado sua utilização para tecidos de cicatrização lenta, ou mesmo feridas infectadas. Suas desvantagens, por ser um metal, né, pessoal, apresenta uma tendência de cortar esse tecido. Então, a gente tem que ter critério da utilização desse fio. Mais uma vez, por ser um metal, apresenta um manuseio extremamente pobre. É difícil você manusear esse fio. E quebra quando torcido muitas vezes. Então, se você pegar um metal e retorcê-lo várias vezes, a tendência é que esse fio se quebre, tá? O que favorece a dificuldade de efetuar nós com esse fio.